Queridos, vamos abrir aí as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e nós vamos ler dos versículos 32 até o 37. Atos 4, 32 a 37. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. A mensagem de hoje tem o tema Barnabé, homem de Deus, aprendendo a amar. Amém? Pode se assentar, queridos. Meus amados, uma das grandes riquezas da comunidade cristã, da igreja primitiva, era exatamente as referências que estes homens, estes cristãos, que ficaram eternizados através da palavra de Deus e que chegou até o nosso conhecimento, e tantos personagens nós poderíamos falar, mas nesta noite nós separamos este personagem chamado Barnabé, um homem de Deus, que na verdade é muito importante para o nosso crescimento também ainda hoje. E aí você poderia me perguntar assim: quem foi Barnabé? Quais são ou quais foram as suas virtudes? E como foi o seu ministério? E a influência? E a relação, pastor, que Barnabé teve com o apóstolo Paulo? Amados, como nós podemos ver, José, que também foi denominado e passou a ser chamado pelos apóstolos de Barnabé, né? Era filho dos judeus, descendente da tribo de Levi, natural de Chipre, uma das maiores ilhas do Mediterrâneo. E segundo a geografia bíblica, esta ilha, ela se consiste em aproximadamente 238 quilômetros de comprimento, por mais ou menos de 24 a 64 quilômetros, né, de largura. Então, Barnabé era uma pessoa muito amorosa, tinha muito amor ele.
ele era também um companheiro muito grande, porque era característica dele isso. Então, ele se assemelhava, ou seja, muito com o próprio Senhor Jesus Cristo, porque ele aprendeu. Ou seja, então toda aquela comunidade cristã da época, juntamente com os apóstolos, vivendo a vida de Barnabé, que na verdade ele era conhecido como José, resolveram então dar um cognome para ele. Passou a ser conhecido como Barnabé. E como todos nós sabemos, todas as vezes que alguém dava um nome ou dava um cognome, dentro da, vamos dizer assim, da história do povo judeu, sempre tem, o nome sempre representava e representa até os dias de hoje alguma coisa importante, porque o nome tinha tudo a ver, ou seja, com aquilo que ele significava, não somente pelas questões de relacionamentos, mas como também por aquilo que na verdade ele, vamos dizer assim, representava para aquela comunidade e para os cristãos daquela época. Ou seja, então ele é conhecido como o filho de consolação, ou o filho da consolação, ou o filho também da exortação, ou o filho do encorajamento, porque essa palavra, esse nome Barnabé, tem esse significado dentro da língua, no caso, hebraica. Pois bem, será que isso nos ajuda em alguma coisa? Claro que nos ajuda. Ou seja, isso nos ajuda a perceber que Barnabé não vivia como muitos hoje vivem, de aparência. Ele não vivia de aparência. Barnabé era um homem que não vivia de aparência. A começar que, na verdade, a igreja naturalmente, ou seja, passou a chamá-lo, como eu já disse, dessa forma, por causa simplesmente do seu comportamento, das suas atitudes. Pois bem, e poderíamos dizer também que Barnabé, na verdade, ele era um cristão focado, ele tinha um foco. E sabe qual era o foco de Barnabé? O foco de Barnabé era sempre no próximo. Ele sempre tinha a sua atenção voltada para aquele que estava próximo dele. E isto, irmãos, era uma, vamos dizer assim, das características de Barnabé. Ou seja, mas além disto, ele era também uma pessoa liberal. Liberal no sentido de ter liberalidade naquilo que ele possuía. Ele não tinha apego às coisas que eram materiais. Então, nós até poderíamos parar a mensagem aqui, e em cima disto, parar, vamos dizer assim, de mostrar quem era. E em cima destas qualificações ou dessas qualidades, nós poderíamos então falar sobre cada uma delas. Mas é bom que nós saibamos o quanto este homem, ele foi importante. Daqui a pouco você vai entender o porquê. Na verdade, a gente precisa saber o seguinte, que o reino de Deus e a igreja, na vida deste homem, ocupava, queridos, a prioridade da sua vida. Barnabé priorizava tremendamente o reino de Deus. E aquela comunhão, aqueles encontros que a igreja primitiva tinha, era muito importante na vida deles.
Ou seja, a prova disso, quando nós estamos falando, foi qual? A Bíblia diz que ele vendeu uma das suas propriedades e entregou-a aquele valor como oferta. Que exemplo, hein? Que exemplo. E aí a gente diz assim, eu estou muito longe de Barnabé. E como estamos? Como estamos? Porque na verdade, além disso, nós precisamos aprender quais eram as características, vamos dizer assim, mais, vamos dizer assim, chegadas a Barnabé. E quando nós voltamos para a palavra de Deus, lá no livro de Atos dos Apóstolos, aqui no mesmo, dentro do livro de Atos dos Apóstolos mesmo, no capítulo 11, no versículo 24, nós lemos lá que Barnabé, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E quem é que está dizendo isso para nós? É a palavra de Deus. E se a palavra de Deus atribui a Barnabé essas características, nós precisamos pedir também nessa noite que nós possamos, através da atuação do Espírito Santo, nos tornarmos homens, mulheres, servos, servas, bons, cheios do Espírito Santo e cheios de fé. Porque na verdade, irmãos, nós precisamos aprender que Barnabé, além de ser, na verdade, vamos dizer assim, extremamente acolhedor, extremamente generoso e amigo, Barnabé também possuía não somente características naturais, mas ele possuía características espirituais. E eu meditando sobre a vida de Barnabé, eu fiquei pensando em muitas coisas. Às vezes nós temos características que são inerentes até, ou podem ser até inerentes ao nosso caráter, à nossa personalidade. Mas quando se junta estas coisas com as características espirituais, irmãos, aí sim, nós passamos a viver uma vida plena. Você sabe por que às vezes nós não conseguimos viver uma vida plena na presença de Deus neste mundo? Porque nós não conseguimos pedir, ou às vezes nos esquecemos de pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude. Por quê? A própria Escritura Sagrada, ou as Escrituras Sagradas, elas dão um destaque muito grande, ou seja, a virtude, a uma dessas virtudes que Barnabé tinha. Como eu disse, ele era um homem bom, não é isso? A Bíblia não diz que ele era um homem bom? Ou seja, aí vamos levar isto para a questão espiritual, vamos. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu para a igreja de Éfeso, na sua carta aos Efésios, lá no capítulo 5, no versículo 9, ele diz o quê? Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Ou seja, Barnabé, ele além de ter essas características,
ele era um homem justo. Olha que peso. Ele era um homem justo. E amados, por causa dessas características que Barnabé tinha, as pessoas, ou seja, o amavam, respeitavam ele, e até os seus posicionamentos. E uma outra coisa, sempre queriam ouvi-lo. Sabe por quê? Porque ele acrescentava à comunidade daquela época, não apenas com palavras, mas, sobretudo, com atitudes. E a gente para um pouquinho para a gente raciocinar e pensar uma coisa interessante. Será que nós estamos vivendo uma vida cristã a exemplo de Barnabé? Porque na verdade, irmãos, sabe, muitas vezes nós sabemos que precisamos fazer o que é certo. É verdade ou não é? Mas muitas vezes nós somos até travados ou nos travamos, porque na verdade não temos a fé suficiente para levar para a vida espiritual e trazer para a vida natural aquilo que convém que a igreja faça, viva nos dias de hoje. Ou seja, atitudes, ou seja, que enriqueçam, ou seja, com muita convivência, como ele fazia, uns aos outros. Amados, você sabe que Barnabé, eu posso dizer que ele era um facilitador de convivências. Ele facilitava a convivência, porque na verdade ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E qual é o grande problema que todos nós, amados, hoje enfrentamos? É a questão da convivência. Irmãos, se nós aprendermos, escute isto, a conviver bem com o Espírito Santo, nós naturalmente vamos conviver bem uns com os outros. Então, amados, o Espírito Santo, ele tinha um controle, ou seja, sobre a vida de Barnabé, porque Barnabé deixava que o Espírito Santo tivesse esse controle, não pela metade, mas era um controle por inteiro. Será que nós temos deixado o Espírito Santo ter esse controle por inteiro? A verdade que quando a gente observa a vida de Barnabé, o seu comportamento, as suas decisões, ou seja, eram influenciadas não pelos homens, mas eram influenciadas pelo próprio Espírito de Deus. E consequentemente, então, queridos, era natural para ele se manifestar da forma que ele se manifestava entre os irmãos. E o que é que era visível? O que era aquilo que saltava na vida de Barnabé? Era o fruto do Espírito. O fruto do Espírito saltava na vida de Barnabé. Ou seja, quando o apóstolo Paulo, ele
instruindo a igreja de Gálatas a respeito desta questão do fruto do Espírito, lá no capítulo 5, no versículo 22 e 23, o que Paulo diz lá? Ele diz assim: mas o fruto do Espírito é o quê? Vamos lá: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ele diz o que é lá? Contra essas coisas não há lei. Acabou. Então, cheio de fé, Barnabé era um visionário da fé, como era Ana, que era a mãe de Samuel. Ou seja, não é muito, amados, proveitoso para os santos terem uma vida limpa se não são crentes de verdade. Por quê? A fé é aquilo que domina a nossa visão. Você entendeu essa colocação? Quando você e eu, quando nós temos fé, a fé, ela domina a nossa visão. Não somente a visão para as coisas espirituais, mas como também para as coisas naturais. E aí, o que acontece? Nós passamos a ter, né, algo que é maravilhoso. Ou seja, um momento na vida de Barnabé, que isso ficou tão claro, e nós vamos nos lembrar disso agora, porque às vezes nós lemos a Bíblia, mas nós não nos detemos, ou nós não atentamos para os detalhes. Você quer ver uma coisa? Quando a igreja, na verdade, começou a desconfiar da conversão de Saulo, quem foi que acolheu Saulo? Foi Barnabé. Ou seja, naquela hora, naquela oportunidade, quando todos estavam desconfiando que verdadeiramente aquele homem, que dantes era matador, perseguidor, estavam desconfiando que ele nem tinha sido convertido e que ele estava fingindo, não. Barnabé, porque era um homem cheio de fé, e na sua trajetória ele aprendeu a amar, ele simplesmente, porque ele era um homem cheio de fé, ele pôde assumir e fazer o que ele fez em relação a Saulo. Vocês entenderam? E aí, a vida traz coisas interessantes. A vida não traz coisas interessantes para a nossa vida? Traz. Às vezes, quando nós acompanhamos a vida das pessoas, e vamos dizer assim, isto é um grande defeito que todos nós temos. Porque, na verdade, nós às vezes só nos lembramos das atitudes, dos comportamentos, que às vezes, né, são ruins. E nós não podemos fazer isso. Porque Barnabé e Paulo, né, teve um fato muito interessante. A Bíblia narra lá em Atos capítulo 9, no versículos 26 e 27, assim, que quando chegou a Jerusalém, né, tentou reunir os discípulos, mas todos estavam com medo dele. Ou seja, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Mas quem? Paulo. Então Barnabé, diz o texto lá, o que ele faz? O levou aos apóstolos,
lhe contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara. Ou seja, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Ou seja, este não foi um dos maiores, ou vamos dizer assim, o maior problema que Paulo enfrentou no princípio da sua caminhada? Foi. Mas graças a Deus, irmãos, porque mesmo Paulo enfrentando esse problema de desconfiança, a gente observa que o Espírito Santo de Deus, ele tem uma característica interessante, porque ele é Deus. Ou seja, apesar, vamos dizer assim, do testemunho de Barnabé contado ter sido muito forte, porque ele mesmo diz, olha, ele viu o Senhor. E apesar da igreja daquela época não estar confiando em Paulo, mas o Espírito Santo, ele sempre faz isso. Quando às vezes as pessoas olham para nós e não acreditam que Deus fez uma mudança, quando Ele faz, Deus sempre levanta, Ele pode levantar um Barnabé para ser uma testemunha fiel a nosso favor. E Deus quer que nesta noite sejamos parecidos, ou tenhamos a mesma capacidade de amar como Barnabé teve. Ou seja, Paulo, ele havia, irmãos, encarcerado, vamos entender isso aqui, e assassinado muitos cristãos. Inclusive, todos nós sabemos que a Bíblia narra isso, inclusive Estevão, que foi um dos líderes da igreja naquela época. E lá o texto de Atos, do capítulo 7, dos versículos 55 a 58, nos narra isso com grande propriedade. E quando nós conhecemos então a história do apóstolo Paulo, conhecemos o seu testemunho, o que Barnabé faz? Barnabé, ele assumiu, na verdade, a responsabilidade. Ele chamou para ele a responsabilidade. Dá para você entender? Chamou a responsabilidade para ele da vida de Paulo. Ou seja, ele não agiu como os demais. Preste atenção, isso aqui é fundamental para nós. Ele não agiu como os demais, amados. Ou seja, ele apresentou o apóstolo Paulo às lideranças da igreja como sendo um verdadeiro cristão. Olha que peso. Amados, todos nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo ele foi o maior ganhador de almas e plantador de igrejas em todos os tempos. Amém, queridos? Ou nós não sabemos disso? Sabemos. Se não sabemos, temos que ir para o livro de Atos dos Apóstolos e ver lá a primeira viagem missionária de Paulo, a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Eu estou falando apóstolo. Porque esse título, irmãos, é muito sério. Apostolado é um ministério. Ninguém pode chegar e dizer assim, a partir de hoje, ninguém me chama de pastor, eu agora sou apóstolo. Está tudo errado.
Os homens gostam de inventar histórias. O apóstolo, que tem o ministério de apóstolo, é aquele que vai de cidade em cidade, de lugar em lugar, cava buraco, prepara tudo, depois que está tudo bonito, consagra um pastor, deixa o pastor lá e vai cavar mais buraco. E assim Paulo fazia. Você entendeu? Você compreendeu isso? Quantos entenderam? Então, amados, dentro desse quadro, dentro desse contexto da história primitiva, da igreja primitiva, da história da igreja primitiva, o que a gente observa? Se Barnabé não fosse um homem de Deus, cheio de fé, amados, o que teria sido? A importância da vida do apóstolo Paulo para a igreja é sem precedentes, amados. Mas tudo isso pôde começar a acontecer. Às vezes a gente vê Barnabé, mas a gente não percebe esse detalhe na vida de Barnabé. Exatamente por quê, amados? Porque foi através de uma pessoa amorosa que se chamava Barnabé, e que acreditava nas pessoas e estava sempre disposta a ajudá-las, ou melhor, disposto a ajudá-las. E aí, irmãos, esse período meio que conturbado na vida de Barnabé passa, como tudo passa. Mas aí apresenta-se então na vida de Barnabé uma outra situação. Olha que coisa maravilhosa. As viagens missionárias de Barnabé e Paulo. Você já reparou uma coisa interessante? Que a Bíblia não dá o título a Barnabé de apóstolo de nada. Percebe isso? O que é que o Espírito de Deus quer falar conosco nessa noite? Que nós não precisamos de título para fazer a obra. Precisamos somente ser servos de Deus. Glória a Deus. Basta ser servo. Basta ser servo e nada mais. Amados, quando você vai lá para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, preste atenção nisto, e você lê os versículos 25 e 26, você descortina o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que então Barnabé, ele foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E assim durante um ano inteiro, olha só, a Bíblia diz que foi um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Olha só, irmãos, às vezes isso aí foge, não foge? Quando a gente fala de Barnabé, mas esses detalhes a gente não percebe. E aí, a Bíblia continuando a narrar isto, ele diz o que lá? Que em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez, ou seja, chamados cristãos. E eu quero fazer aqui um parênteses. Você sabe como era conhecida os cristãos daquela época? A seita do caminho. A seita do caminho. Eles são da seita do caminho. Mas foi nesse momento da história da vida de Barnabé, quando ele se junta com Paulo, que ali então os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. E aí a gente precisa então
nos lembrar de fatos que antecederam a isto. E que fatos foram estes, pastor? Na verdade, a expansão da igreja após a ascensão de Jesus Cristo se deu de uma forma, vamos dizer assim, estratosférica. Uma coisa assim tremenda. Porque a Bíblia diz que o Senhor lhe acrescentava à igreja todos os dias aqueles que iam ser salvos, ou aqueles que estavam sendo salvos. E isto eu estou fazendo uma citação bíblica também, que encontra-se em Atos capítulo 2, versículo 47. E aí a gente observa que não era apenas entre os judeus, mas até os gentios passaram a crer na mensagem, naquela mensagem a respeito de Cristo. E amados, quando eu faço essa afirmação, você vai encontrá-la lá em Atos capítulo 15, versículo 3. E aí eu te digo uma coisa tremenda. E esse crescimento, como foi que ele se deu? Ele se deu de uma forma muito especial. Exatamente lá na cidade de Antioquia. E foi verdadeiramente, amados, escute isso, que motivou a igreja a enviar a Barnabé para conhecer aquela nova comunidade dos irmãos. E o que acontece? Quando ele então chega até lá, ele percebe, amados, que havia muito trabalho, que ele não podia então desenvolver aquele trabalho sozinho. E aí o que Barnabé faz? Ele vai à procura de Paulo para ajudá-lo. Mas aonde estava Paulo a essa altura? Aonde ele se encontrava? Em que lugar ele estava? Ou seja, o que ocorre? Logo, irmãos, após ele ser aceito, Paulo ser aceito pela igreja e até reconhecido como cristão autêntico, nessa oportunidade, o apóstolo Paulo, ele estava exercendo o seu ministério, sabe aonde? Na região da Síria e da Cilícia. E aí, amados, a gente observa uma coisa. O que ele estava fazendo lá? Ele estava lá à toa? Não. O apóstolo Paulo, ele estava pregando o evangelho de uma forma enérgica ao redor de Tarso, que era a sua cidade natal. E aí 14 anos depois, amados, quando Barnabé foi lá procurá-lo, encontrou ele lá em Tarso. Mas pastor, de onde o senhor está tirando isso? Da Bíblia. Só pode tirar da Bíblia. Isso encontra-se lá, né, na epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 1. Ou seja, e aí quando houve este reencontro, ou seja, entre Barnabé e Paulo, resultou em um ano inteiro de pregações. Oh, maravilha de Deus, hein? E pregações que eram empolgantes, eram impactantes, eram fervorosas, eram apaixonadas. E estas pregações, elas se deram e aconteceram na cidade de Antioquia. Ah, irmãos, era algo bem diferente dos nossos dias. E por que, pastor, que o senhor está dizendo isso? Hoje nós somos cercados, graças a Deus por isso, mas somos cercados hoje em um bom número de igrejas. Mas que pregações são feitas? Que pregações são essas que são feitas? Pregações que são consideradas, muitas vezes,
chatas, entediantes. Não, irmãos. O que nós precisamos buscar é a mesma unção daqueles homens. Porque a unção nunca mudou. A unção jamais mudará. O Espírito Santo nunca mudou. O Espírito Santo nunca vai mudar. Porque Ele é Deus. Aleluia. Glória. Então, queridos, escute isto. Eu sei que você está agora atento, como eu também estou atento àquilo que o Espírito Santo está ministrando no meu coração. E é assim que Deus opera. Enquanto você está ouvindo a ministração, a palavra de Deus, ela está penetrando, ela está mexendo na tua alma, no teu espírito. E isso aqui é fantástico, isso aqui é maravilhoso. E o que ocorre aqui então, amados? Na cidade de Antioquia. Você sabe qual foi o resultado disto? Uma grande quantidade de conversões, uma igreja atuante, sincera e forte. Oh, irmãos, o impacto foi tão profundo que uma nova palavra foi criada para categorizar os indivíduos dessa nova comunidade. Foi por isso que a partir desse momento eles deixaram de ser chamados de seitas, a seita do caminho, e verdadeiramente esses são cristãos, porque seguem os ensinamentos de Cristo Jesus. Você compreende isso? E eu estou sentindo uma unção tão maravilhosa. Queridos, como eu já disse, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. E aqui é muito importante você saber disto aqui. Este termo grego no original, cristianos, significa pequenos cristos. É este o sentido da palavra cristão. O que significa isso? Que nós temos que ser pequenos como Cristo foi, mas receber o poder que foi dado através dele em nós, para que nós possamos ser uma igreja verdadeiramente atuante, uma igreja verdadeiramente poderosa. Você entende isso? Você entende isso? Glória a Deus. Amados, isso nos faz entender uma coisa que é fabulosa, maravilhosa. O quanto os crentes de Antioquia, eles possuíam as características do próprio Senhor Jesus Cristo. Verdadeiramente, eles não seguiam Jesus somente porque ouviam as mensagens, porque eles não precisam, muitos deles creram, mas não viram Jesus como nós. Mas a autoridade, o poder com que aqueles apóstolos pregavam era algo fabuloso, era algo maravilhoso. Como nós estamos longe disso, como nós precisamos buscar. E aí, queridos, chega um momento da história de Barnabé e Saulo. E esse momento é que eu queria que você prestasse atenção agora. Esse momento é quando Barnabé e Paulo chegam em Jerusalém. Irmãos, aí você vai ver a constatação disto quando você lê lá Atos dos Apóstolos, o capítulo 11, dos versículos 27 até o 30, e que lá você vai ver uma coisa tremenda, uma coisa maravilhosa. A Bíblia diz que naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. E um deles, que a Bíblia chama e dá o nome dele, que era Ágabo,
levantou-se pelo Espírito Santo, ou seja, e predisse que uma grande fome sobreviria, aconteceria sobre todo o mundo romano. E você sabe que esta profecia, ela se cumpriu, sabe quando, queridos? Como ele disse assim, a Bíblia diz isso, que aconteceu durante o reinado de Cláudio, o imperador Cláudio. Então os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, o que eles fizeram? Eles decidiram providenciar a Bíblia. Eu estou citando a Bíblia. Eles decidiram então providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E assim eles o fizeram, a Bíblia diz, enviando as suas ofertas aos presbíteros, pelas mãos, sabe de quem? Barnabé e Saulo. Eu não estou fazendo citação só da Bíblia, mas será que foi uma minoria de cristãos? Não. A maioria dos cristãos, vamos dizer assim, relevantes, apareceram e aparecem nessa oportunidade de uma forma decisiva no momento de crise. Isso não tinha se instalado uma crise? Não tinha? Em igreja, não tinha? Tinha. Irmãos, aonde tem o poder de Deus não tem crise. Aonde os servos de Deus reconhecem que todo o poder vem dele, não existe crise. Você pode dar glória a Deus. Ou seja, foi exatamente o caso de Barnabé e Paulo em Antioquia. Os profetas da igreja anunciaram uma grande fome sobre o Império Romano. E aí, amado, o que acontece então? Ou o que aconteceu? Amados, nós precisamos compreender isto com clareza. Será que quando eles ouviram a profecia, será que eles ficaram fazendo conjecturas? Será que eles ficaram paralisados? Não, irmãos. A palavra de Deus não diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos e aos profetas. Quando Deus fala nesta igreja em profecia, quando Deus fala com você na sua casa, quando é Ele que fala, Ele providencia. Sabe, amados, essa profecia, essa notícia, sabe o que gerou na igreja? Gerou um movimento na igreja. Mas não um movimento fora do controle. Gerou um movimento grande, poderoso, um movimento do Espírito Santo. Ou seja, né? Eles não ficaram somente em oração, não. Porque muitas vezes, irmãos, nós ficamos assim. Eu vou orar para ver se Deus confirma isso. Eu vou orar para ver se Deus confirma aquilo. Não, irmãos, há momento que a gente não precisa orar, nós temos que agir. Você entende isso? Há momentos que nós temos que ter atitudes. Porque se o povo de Deus não tem atitude, oh Espírito de Deus, obrigado. E aí,
Vocês lembram que no começo da mensagem eu falei que uma das características de Barnabé era a liberalidade. Todos nós lembramos, eu não falei disso aqui? Então, eu não posso, irmãos, sabe, eu tenho que ter temor de Deus, nós temos que ter temor de Deus. É aquilo que eu sempre ministro para vocês, e vou continuar a ministrar até quando o Senhor deixar que eu esteja pastor desta igreja. Eu não posso me valer de versículos da palavra de Deus que não estejam dentro daquele contexto, porque senão eu estou ensinando heresias. Então eu estou tentando levar você junto comigo hoje para o começo da igreja primitiva, para você entender uma coisa que é fantástica, uma coisa que é tremenda. Havia liberalidade dos irmãos de Antioquia, mas não uma liberalidade imposta. Sabe por quê? Porque não podemos impor ninguém a ser liberal, mas quem nos convence da liberalidade é o Espírito Santo de Deus. E o que acontece? A palavra de Deus, ela é clara. Os discípulos, cada um, segundo as suas possibilidades, eles resolveram, eles decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam, sabe aonde? Não em Antioquia, mas lá na Judéia. Lá na Judéia. E o que eles fizeram? Eles enviaram as suas ofertas aos presbíteros daquela igreja pelas mãos de Barnabé e Paulo. Não houve nenhum apelo exagerado, não, irmãos. Tipo, faz uma oferta de sacrifício, não. Não foi isso. Você compreende? Você entende isso? Amados, você compreende isso? Igreja, você entende isso? Mas a Bíblia diz que cada um, de uma forma generosa, segundo as suas possibilidades. Espírito Santo, me ajuda a falar isso aqui. Amados, não se iluda. Eu vejo que nesse texto e nesse contexto da história, eles, segundo as suas possibilidades, eles se anteciparam ao problema e cuidaram dos seus irmãos em Cristo. E é exatamente isso, irmãos, que a gente precisa aprender aqui hoje. Porque o que Barnabé nos ensina? Ele está nos ensinando, e o Espírito Santo também nessa noite, que nós venhamos a desenvolver, sabe o que, amados? Um estilo de vida cristã que inspire confiança. Segurança. E a igreja confiou na quantidade razoável de dinheiro nas mãos dele e de Paulo. Confiou, ou seja, a eles, a missão sublime. Sabe que missão foi essa, queridos? De confortar os irmãos de Jerusalém por meio de uma oferta generosa. Não é isso que a Bíblia está falando? Eu não estou acrescentando, não estou tirando nada.
Mas se não bastasse isso, irmãos, o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, teve uma outra situação na vida de Barnabé e Paulo. Sabe aonde? Na Ásia Menor. Escute isso que eu vou te falar agora. Quando você vai lá para o texto de Atos, capítulo 13, dos versículos 1 a 3, o que a gente observa ali? A Bíblia diz, eu vou fazer a citação do texto, que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto, olha para cá, igreja, o texto diz lá que ele, preste atenção nisso, que é isso que às vezes, irmãos, eu sinto falta, e eu estou pedindo essa bênção para a igreja aqui. A Bíblia diz que enquanto eles adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo começou a falar através da boca dos profetas. E ele disse assim: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E a Bíblia Sagrada me diz que depois de jejuar e orar, o que foi que eles fizeram? Eles impuseram as suas mãos e enviaram Barnabé e Saulo. Aleluia. Amados, olha para cá. O espaço que Barnabé ele conquistou ali no seio da igreja foi uma consequência do cristão exemplar que ele era. Você pode dizer amém? Ele simplesmente desenvolveu, antes de ser enviado, um ministério sólido, cheios do fruto, ao longo do tempo. Ou seja, isto o transformou em uma das mais importantes lideranças cristãs do primeiro século. De tal maneira que o Novo Testamento depois o coloca assim. Aí depois, eu disse que a Bíblia não chamava até aquele momento, mas depois o Espírito Santo o coloca como apóstolo. E aí a gente observa o texto, é Atos 14. Deixa eu ver aqui. Está aqui, ó. Atos 14, né? A partir do versículo 8, quando eles estavam em Listra e Derbe, exatamente isso. Eu vou ler para vocês aqui. Na cidade de Listra havia um homem que estava sempre sentado, porque ele era aleijado dos pés. Ele havia nascido aleijado e nunca tinha andado. E esse homem ouviu as palavras de Paulo, e Paulo ouviu que ele cria, que podia ser curado. Então olhou firmemente para ele e disse em voz alta: levante-se, fique de pé. O homem pulou de pé e começou a andar. E quando o povo viu o que Paulo havia feito, começou a gritar na sua própria língua: os deuses tomaram a forma de homens, desceram até nós. Eles
deram o nome de Júpiter a Barnabé. Então Barnabé estava com ele. Não estava? Amém, igreja? E a Paulo, porque era Paulo quem falava, né? Deram o nome de Júpiter a Barnabé e de Mercúrio a Paulo, porque era Paulo quem falava. O templo de Júpiter ficava na entrada da cidade, e o sacerdote desse Deus trouxe bois, coroas de flores para o portão da cidade. Ele e o povo queriam matar os animais numa cerimônia religiosa e oferecê-los em sacrifício a Barnabé e a Paulo. E quando os dois apóstolos, olha só, e quando os dois apóstolos, é aqui que Paulo, que Barnabé, então, a Bíblia reconhece ele sendo um apóstolo. Você entendeu? Você compreendeu? Amém? E aí ele diz aqui, ó, olha o que ele diz aqui. Olha, quando os dois apóstolos souberam disso, rasgaram as suas roupas, correram para o meio da multidão e gritaram. O que foi que eles gritaram? Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos como vocês, mas estamos aqui anunciando o Evangelho, o Evangelho a vocês para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Convertam-se ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que nele existe. E no passado, Deus deixou que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, mas Deus sempre, ele diz assim, mas Deus sempre mostra quem Ele é, por meio das coisas boas que faz, e é Ele quem manda a chuva do céu, as colheitas no tempo certo, é Ele quem dá também alimento para que vocês, que também alimentos para vocês, e enche o coração de vocês de alegria. Amados, isso aqui é tremendo. Porque, irmãos, o que nós aprendemos aqui? Quantas pessoas estão atrás de reconhecimento? Mas quem nos faz conhecidos e reconhecidos é o Senhor. Porque importa sempre que Ele cresça e que nós diminuamos. Você entendeu? Você compreendeu? Eu já estou encerrando, irmão. Ô Espírito Santo, eu preciso ainda de algum tempo. Mas eu quero te dizer algo aqui tremendo. A gente, às vezes, perde as grandes oportunidades. E nós não podemos perder essas oportunidades. Porque Barnabé, irmãos, ele era envolvido em atividades espirituais saudáveis da igreja. E, irmãos, eu só vejo atividade espiritual saudável na igreja do Senhor. Porque ali havia encontros para oração, jejum, contavam sempre com a sua presença. E foi exatamente num desses encontros que o Espírito Santo então vai e comunica a sua vontade. Separem Barnabé e Saulo. Às vezes o dia que a gente deixa de vir à igreja era aquele dia que Deus ia definir tanta coisa na nossa vida. Você entende isso? Você compreende isso? Eu estou vendo muita gente fazer assim. Graças a Deus que você compreende isso e que o Espírito Santo está falando com você nessa noite. Irmãos, foi nesse dia que o Espírito Santo separa Barnabé e Saulo para a obra. Deus precisa separar nesta noite pessoas. Deus quer separar pessoas. Deus quer te separar. Você está me ouvindo? Barnabé, isso está vindo do alto. Barnabé era fruto de uma igreja sadia.
Glória a Deus. Consequentemente, irmãos, ele era um cristão sadio, a despeito de todas as suas virtudes que ele tinha. Ele estava inserido em uma comunidade que procurava ouvir Deus. É isso que está faltando hoje. Ouvirmos Deus. Você pode dizer amém? E consequentemente, irmãos, o próprio Deus o separou. Seria muito simples então, amados, e até, vamos dizer assim, uma hipocrisia, dizer que nos nossos dias, se o Espírito Santo nos escolher para algo específico, você será facilmente orientado nesse caminho. Não. Quando nós somos escolhidos por Deus para fazer qualquer coisa na casa do Senhor, devemos sempre ter em mente o seguinte: foi o Senhor que nos escolheu. Se Ele nos escolhe, Ele nos capacita. Se Ele nos capacita, Ele nos guia. A igreja então de Antioquia cresceu, obedeceu a direção do Espírito e envia então Barnabé e Paulo. Mas quando o enviou Paulo e Barnabé com os bolsos cheios. Hein? Enviou com os bolsos, né? Os bolsos cheios de dinheiro. É por isso que muita gente hoje não quer cavar buraco. Ninguém quer pagar o preço. Hoje nós, graças a Deus, chegamos aqui, vemos essa igreja gravando os cultos. Vemos a igreja bonita. Mas se nós formos retroceder no tempo, eu digo para vocês, irmãos, se não fosse a ajuda do mesmo Espírito que ajudou Barnabé e Paulo me ajudar, eu não estaria e provavelmente nenhum de nós estaríamos aqui. Então, amados, durante a viagem pela Ásia, Paulo então começa a alcançar um grande destaque na pregação do Evangelho. A sabedoria, a intrepidez, o poder com os quais ele falava sobre Jesus, sabe o que fazia, irmãos? Arrebatava o coração dos ouvintes. E nesse ponto em diante, em lugar de Barnabé e Paulo, ouvia-se falar Paulo e Barnabé. O que eu quero dizer com isso? O convívio entre Paulo e Barnabé foi uma coisa tão maravilhosa que em nenhum momento as escrituras mostram Barnabé com ciúmes, ou até mesmo com rancor, ou até mesmo com desprezo em relação a Paulo. Sabe por quê, amados? O coração de Barnabé era convertido. Você pode dar glória a Deus? O coração de Barnabé era convertido, irmãos, e tinha apenas uma preocupação. E você sabe qual era a preocupação dele? Que o Senhor Jesus fosse glorificado. Que Jesus fosse glorificado. É essa mensagem. Nós precisamos ter sempre no nosso coração, não um espírito de competição, muito menos
um espírito de desprezo ou rancor, porque se Deus dá a cada um de nós um ministério, para Deus, todos nós juntos somos úteis para a obra de Deus. Você compreendeu isto? Você entendeu isto? Então, amados, tudo isto que eu acabei de falar simplesmente aconteceu na primeira viagem do apóstolo Paulo. E depois ele volta. Ele volta porque, com um grande número de conversões entre os gentios ali, que começaram a surgir na verdade, e é claro, aí começou a ter problemas, porque na verdade não eram os judeus que estavam se convertendo, amém? Não eram os judeus, não eram os gentios que estavam se convertendo. E aí então, irmãos, o grande problema, a grande dificuldade surgiu na igreja primitiva, e que todos nós, quando lemos o capítulo 15, nós vamos ver que o grande problema que começou ali foi o assunto, ou seja, da circuncisão. E se nós trouxermos esta questão desse grande problema que aconteceu e trazemos para a linguagem de hoje, para que a gente entenda, nós podemos dizer que esse assunto seria hoje o que muitos às vezes erroneamente debatem e falam e ensinam a respeito da eleição e da predestinação daquela época, trazendo em comparação. Porque um grupo acreditava que os cristãos gentios, amados, deviam circuncidar-se, e outros grupo achava que não era necessário. E Paulo era um deles. Paulo não achava que era necessário. E qual foi o resultado? Não dava certo. Discussões, e discussões que vamos dizer quentes, né? Discussões quentes. E aí, todos os grupos ali argumentavam, cristãos, judaizantes, Barnabé e Paulo, sobre o seu ministério entre os gentios. E aí então entra Pedro na história, o apóstolo Pedro. Então ele relata aquela experiência gloriosa que ele teve com a família de Cornélios, ali no final. Ou seja, e posteriormente então, ao final, Tiago, ele tomou a palavra, e aquela palavra de Tiago, na verdade, naquele concílio que estava havendo ali, para acabar com esse problema, ou seja, foi uma palavra, vamos dizer assim, decisiva. Ou seja, eu não vou citar os textos, porque eu quero terminar a mensagem, mas depois você pega o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos e você vai ver tudo isso que eu estou falando. Então os irmãos voltam para a cidade de Antioquia com as boas notícias. Aleluia! O coração da igreja se alegra. Os gentios foram oficialmente aceitos entre os cristãos. E Barnabé então passou a ter, Barnabé e Paulo passaram então a ter total liberdade para trabalhar entre eles. E aí, amados, eu encerro a mensagem dizendo para você o seguinte: após aquela vitória maravilhosa no concílio de Jerusalém ali, o apóstolo Paulo então propõe a Barnabé que ele juntos voltassem em visita às igrejas
que eles haviam plantado. E Barnabé então adorou aquela ideia. Era tudo que ele queria, né? Era tudo que ele queria. E aí, amados, ele só tinha um pedido. E qual era o pedido que ele tinha? Que ele queria levar João, também chamado Marcos. E aí Paulo foi incisivo com ele: olha, você é muito meu amigo, mas não. Você sabe qual é o grande problema? Que às vezes, irmãos, apesar de convivermos juntos, às vezes nós não queremos falar a verdade. E por causa disso, houve um desentendimento tão sério. Porque quando nós falamos de Barnabé, nós só nos lembramos disso, né? Não é verdade? Desse desentendimento, não é isso? Não é verdade, amados? Né? Então, por causa disso tudo, houve esse desentendimento. Tiveram um desentendimento tão sério que eles se separaram. E Barnabé, então, levando Marcos, navega para Chipre, mas Paulo escolhe Silas. E a partir, então, daí, eles dois, Paulo e Silas, partem. Ou seja, encomendado, ou seja, pelos irmãos e a graça do Senhor. Eu concluo dizendo o seguinte: o que isso nos ensina, então, irmãos, com toda essa ministração? Isso nos ensina uma preciosa lição. E que lição é esta? Não importa o quão espiritual nós sejamos, irmãos, não importa. Nós continuaremos a ser sempre humanos, todos nós. Paulo não quis ceder com base nos seus motivos. Barnabé também não quis ceder com base nos seus motivos. E qual foi o resultado disto? Fala para o seu irmão assim: separação. Separação, irmãos, de uma dupla evangélica ou de evangelistas mais produtivas da história da igreja de todos os tempos. Barnabé segue a viagem com João Marcos, que era seu primo. E isso está colocado lá em Colossenses capítulo 4, versículo 10. E foram para Chipre. E Paulo então convida Silas para ser o seu novo parceiro. E os dois então foram para a Síria e a Cilícia. Então, irmãos, após a separação do apóstolo Paulo, Barnabé não é mais citado. Olha que coisa interessante. Lucas não faz mais citação deste homem, que com a ajuda do Espírito Santo nesta noite conhecemos um pouco da sua vida. As muitas virtudes deste homem de Deus, amados, ainda hoje podemos dizer que são preciosas para nós? Foram preciosas? São preciosas? Foram? Mas sabe qual é a minha oração, irmãos? A minha oração nesta noite é que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e que o Espírito Santo, Ele possa encontrar em cada um de nós, ou gerar em cada um de nós, o mesmo nível de fidelidade, o mesmo nível de devoção, o mesmo nível de empenho para o reino de Deus aqui na terra. Que Deus nesta noite possa nos abençoar e que nós tenhamos esta mensagem gravada, que nunca mais nós venhamos a esquecê-la.
e que nós possamos compreender que quando depender de nós, que haja paz. Vamos tirar do nosso meio as nossas vontades, as nossas axiologias, e todos juntos, unidos, trabalharmos para o engrandecimento do reino de Deus. Que Deus nos abençoe.